Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. I know you do. 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 Send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Olá pessoal, bom dia! O vídeo de hoje eu quero começar com uma história de cunho moral. Havia uma senhora, já anciã melhor dito, que morava num casarão já antigo, com vários problemas. E essa senhora tinha um gato chamado Fred. E o casarão, por ser muito antigo, tornou-se habitação de um rato, um camundongo, né? Que incomodava a senhora. Então, às vezes, a senhora estava comendo e o rato passava correndo. Ela dizia: vai lá, Fred, olha lá o camundongo, olha lá o rato. E o Fred ia correndo e nunca pegava o rato. Outras vezes, ela estava vendo a televisão com o Fred no colo e o rato passava correndo, de repente, assim do nada. E ela falava com o Fred ia correndo atrás, mas nunca que o Fred pôde alcançar o rato. Um dia ela estava varrendo a casa e outra vez o rato passou correndo e o Fred foi atrás. E aí o rato, como sempre, se escondia em um dos muitos buracos que tinha na parede. E o Fred ficava miando, arranhando, tentando com a sua pata alcançar o rato. Mas nada. E o rato então, tranquilo, esperando o tempo passar, até que de repente se fez silêncio. E passada 1 ou 2 horas, o rato escutou, em vez de miados, latidos. Então o rato automaticamente pensou o seguinte: bom, o Fred já não está, já posso sair. E quando ele saiu, quem estava ali esperando por ele? O Fred. Essa história tem 2 pontos morais. Primeiro, o que fala mais de uma língua não passa fome. No caso, o Fred, ele deixou de miar, aprendeu a latir. E ao latir ele enganou o rato e pôde então assim devorá-lo, né? E o segundo aspecto moral dessa história refere-se à situação que eu sempre comparo o que os brasileiros, nós brasileiros, apesar de eu não morar aí há muito tempo, mas ainda sou um brasileiro, o que o Brasil, vamos então assim colocar, está enfrentando, e os Estados Unidos também. O mundo sempre teve assim, como diz a Bíblia, né, comichão nos ouvidos, para deixar-se atrair por aquilo que é novo. Não que eu tenha medo da novidade, não é isso. Mas nem sempre aquilo que vem com rótulo de novidade é realmente uma coisa nova. Eu explico. Os comunistas, o alto escalão comunista, eles são muito inteligentes. O pessoal da esquerda é muito inteligente. Ao contrário daqueles que seguem a ideologia sem nunca terem ouvido falar de Gramsci, da Escola Fabiana, Escola de Frankfurt, Karl Marx, Lenin, Trotsky, Pol Pot,
Mao Tse Tung. Eles seguem porque enquanto estiverem dando um pão com mortadela e R$30, eles vão para lá, vão para as ruas defender, gritar e protestar e tentar defender o indefensável. Eles defendem aqueles que estão roubando a eles mesmos. Mas vamos lá. No passado, todos esses heróis que eu acabei de citar e outros mais, eles, com essa ideologia de morte, mataram mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões. Mas entenderam que a ideologia armada não os levaria a lugar algum. Então o que fizeram? Bom, vamos continuar com o nosso pensamento, com a nossa ideologia, mas em vez de armas e tiros, vamos usar a cabeça. Vamos penetrar sorrateiramente nas escolas e universidades, doutrinando os jovens, falando que o comunismo é bom, a luta de classes, que é o sistema mais justo que há. Depois, tomamos conta da imprensa, falada, televisada, escrita, manipulamos as informações que são passadas para as massas e também, aos poucos, vamos penetrando outra vez sorrateiramente no sistema judiciário, legislativo, até que alcancemos o executivo. E assim pensaram e assim começaram a trabalhar, no caso do Brasil, desde 1985, quando os militares saíram do poder e tivemos as primeiras eleições diretas. Lembram daquele movimento, Diretas Já, que o povo foi para as ruas? Muito bem. O primeiro presidente eleito pelo voto direto sofreu impeachment. Era uma novidade e, como eu disse, nem tudo aquilo que vem com rótulo de novidade ou de novo é realmente algo novo. Então, o primeiro presidente eleito pelo voto direto sofreu impeachment. Passaram-se alguns anos, vieram outros presidentes, até que foi eleito o primeiro operário, né? Que se orgulhava de nunca ter estudado, de nunca ter tirado um diploma, e o primeiro diploma da vida que ele teve foi o diploma de presidente. Primeiro operário. Depois, esse primeiro operário elegeu o seu sucessor, no caso uma sucessora, a primeira mulher presidente do Brasil. E olha onde o país foi parar, não é mesmo? Aqui nos Estados Unidos está um pouco diferente, pessoal. Aqui nos Estados Unidos, ninguém sabe de onde veio Obama, o que ele fazia antes. Ou melhor, poucos sabem, muito poucos, né? Quem é o Obama, o que ele fazia, onde nasceu, como se elegeu a senador dos Estados Unidos, o que ele fazia antes de ser senador. Mas ele foi eleito com aquela campanha, aquela coisa, yes we can, sim nós podemos. O primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, sendo que ele não é 100% negro, porque sua mãe era de cutis branca, caucásia ou caucasiana. Mas com esse jargão, yes we can, e por ser o primeiro presidente negro, ele foi eleito. E olha onde os Estados Unidos está agora. A administração Obama está chegando ao fim, graças a Deus, diga-se de passagem. E agora começa a luta ou a corrida para a Casa Branca, com o republicano Donald Trump, que não é político, e com a Hillary Clinton, que já esteve na Casa Branca porque ela é esposa do tarado sexual do Bill Clinton. E outra vez aquele murmurinho: primeira presidente dos Estados Unidos,
primeira presidente mulher dos Estados Unidos. E sinceramente eu creio que ela será eleita, porque o circo está armado, pronto para que ela seja eleita. E como dizem os americanos, se a Hillary é eleita, we can kiss America goodbye. Esse domingo passado, eu estava terminando de editar um vídeo. Logo depois, um pouco depois, né, daquela live surpresa, e teve um problema elétrico na cidade de Coral Springs, na área onde eu vivo. Um transformador estourou, então faltou luz em todo o condomínio. E aí, com o calor que está fazendo, os moradores resolveram sair. Então foi uma boa oportunidade para que um morador conhecesse o outro, devido ao corre-corre aqui da América e a luta para trazer o pão de cada dia. Não se tem uma oportunidade como essa diariamente para conhecer o seu vizinho, ao contrário daí do Brasil. Então eu conheci um casal, ela chilena e ele americano, e estivemos conversando com um dos trabalhadores do condomínio. E ele é um ex-marine, o equivalente a um fuzileiro naval aí no Brasil. E ele estava brincando com o homem da manutenção, dizendo: poxa, mas isso jamais aconteceu aqui. Será que estamos sendo invadidos por aliens? Quer dizer, por seres extraterrestres? Aí eu brincando falei: nós já fomos invadidos, nós temos um na Casa Branca. E aí ele caiu na gargalhada. E começamos a conversar sobre isso. E ele, um ex-marine, eu até brinquei com ele, não existe isso de ex-marine. Once a marine, always a marine. Hurrah! E ele ria, né? Porque esse é o tema, ou o lema dos marines. Uma vez você sendo marine, sempre marine. Ainda que você tenha dado baixa do serviço militar, mas no seu coração continua sendo um marine. E ele ria quando eu falei isso. E ele disse: olha, se a Hillary ganhar, a América que eu conheci, que você conheceu também, vai deixar de existir. Já está deixando de existir com esse muçulmano, ele disse isso, com esse muçulmano que nós temos por presidente na Casa Branca. Então, meus amigos, o que eu quero dizer com a historinha que eu contei no início é que os comunistas, que antes brigavam, atiravam, faziam guerras, eles pararam de miar e começaram a latir. Quer dizer, aprenderam outro sistema, uma outra forma de querer implantar os seus pensamentos e ideias, as suas ideologias. E nós, ou muitos, são ou agem como o rato, que pensa que tudo está bem, e aí saem desprotegidos. E ao sair desprotegidos e inocentes, são agarrados por essa ideologia demoníaca. Eu sou o Gustavo, e esse é um vídeo para os amigos inscritos da página O Brasil de Fora do Brasil, e também para o meu canal, o 4 USA Flórida. May God bless each one of you. See you next time. Ciao. To say, but in the least most simple way, I love you.